Agora, pessoal, eu só estou acertando a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal, ou não? Do Excel, do PowerPoint? Tá. Sim, Tá. Então, agora seria uma série de acho que 7 aulas que são basicamente do mesmo grupo de assuntos. A gente vai falar de grupo de empresas. Então, embora sejam 7 aulas, não é um tempo tão grande, tá? Por comparativo, na FIPECAF são 32 horas, aqui a gente tem 14. A grande diferença é que eu não consigo passar muitos exemplos com conta, tá? Conta eu digo de Excel, né? Só contas mais simples. E aí eu tô meio que vendo se eu dou mais uma aula, alguma coisa para vocês terem a oportunidade de fazer algum exemplo em Excel, mas eventualmente para poupar tempo eu dou no final da aula e corrijo na outra aula, assim, o tempo de fazer, vocês fazerem não consome, mas esse assunto, o fazer é bem importante, tá? Por exemplo, a gente vai falar lucro não realizado. Uma coisa é eu mostrar que elimina receita contra custo, estoque contra MAP. Outra coisa é fazer, tá? A mesma coisa de combinação de negócio. Uma coisa é falar, pega o custo de aquisição, faz a alocação entre PL mais valia e goodwill. Outra coisa é fazer. Uma coisa é eu mostrar como faz consolidação com mais-valia. Sei lá, quando você compra 70% de uma empresa, a outra é fazer no Excel. Então, eventualmente, eu vou tentar ver se consigo dar algum exercício e vocês fazem em casa, eu só corrijo. Aí, se eu corto, sei lá, metade do tempo que demoraria. Então, agora, grupo de empresas basicamente é dividido no quê? Não é exatamente a ordem das normas, tá? Mas, eventualmente, eu começo falando o que são os investimentos societários, o que é uma controlada e uma coligada. Embora pareça fácil, tem bastante pegadinha. Depois eu falo de negócio conjunto, como definir o que é um negócio conjunto, tá? Dentro do negócio conjunto, a gente tem dois tipos, que é a operação conjunta e empreendimento conjunto, que é a chamada joint ventures. Aí a gente passa para a equivalência, é sempre uma dúvida se fala de equivalência primeiro ou de consolidação, né? Dado que equivalência é consolidar em uma linha só. Mas eu gosto mais de equivalência primeiro, então eu falo de equivalência, consolidação, tudo isso sem efeito de combinação de negócios, ou dentro do possível sem, e aí depois começa com combinação de negócios. O foco não é tanto da parte de como fazer PPA, é mais o foco contábil, né? Não é tanto o foco dos laudos, mas aí foi discutido o laudo desde que eu saiba, tá? Acho que o básico eu conheço até, não tem problema. E aí terminaria o bloco de investimento societário e faltaria só de concessões, que são 2 aulas, é um tema importante e bem complexo, concessões, tá? Então, seria basicamente isso. Então, agora a gente vai falar sobre esses dois temas. Esse, lembrando, não tem norma, por quê? Porque uma parte está na norma de consolidação e a outra está na norma de coligada. E tem algumas coisas bem típicas do Brasil. Tá? Então, eu vou falar de uma introdução controlada, coligada e negócio conjunto, basicamente a pauta aí de hoje. Então, no Brasil, é um pouco a obrigação de fazer DFs no Brasil não é igual em alguns países, principalmente os anglo-saxônicos aí, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, onde aí a contabilidade é dada como mais avançada. Aqui no Brasil, por força de lei, você é sempre obrigado a fazer o que a gente chama de demonstração individual. Demonstração individual seria demonstração da entidade jurídica, ou seja, dos ativos e passivos que estão no CNPJ, são de posse ou de responsabilidade de controle da empresa. Tá? Então, isso é sempre obrigatório no Brasil. Tá? E o Brasil, eventualmente, ele manda você, como forma obrigatória, fazer uma demonstração que a gente chama de
Consolidada. O que muda na consolidada? Na individual, a gente se baseia no conceito jurídico de entidade, que é o CNPJ. A consolidada, não, você vai para o conceito econômico de consolidado, de entidade, desculpa. Então, você ignora os limites do CNPJ. O que te interessa é aquele conjunto de ativos líquidos que você tem um controle. Então, quando você tem uma controlada, aí que também pode ser chamada de subsidiária, que basta ter uma, você consolida essa empresa, prepara o consolidado e continua fazendo o individual. Tá? No individual, quando você tem 100% de uma empresa, você só tem as ações da empresa. Então, eu tenho 100% da empresa ABC, eu reconheço as ações da empresa ABC. No consolidado, eu ignoro as ações, porque a ação é vista quase como um conduíte, como uma passagem. Porque se você tem 100% da empresa, você controla a empresa em si, você controla os ativos e os passivos da empresa. Isso que você controla. É a mesma coisa que se os ativos estivessem no seu balanço. Eu não sei se tem empresa aqui que tem mais de uma subsidiária dentro da empresa, é a mesma coisa. No dia a dia não faz muita diferença. Então, quando tem consolidado, a gente vai ver quando é obrigatório, mas a regra geral é: tem uma controlada, é obrigado a fazer consolidado. Tá? Devido ao Código Civil, a Lei das SAs e o Decreto 1598 fiscal, precisa fazer os dois. Você nunca pode deixar de fazer o individual. O individual é base para processos judicializados, para dividendos mínimos, né? Outra jabuticaba que só tem no Brasil e 2 países no mundo, é base para pagamento de imposto de renda, tá? Então você precisa fazer os dois. No exterior, não. No exterior é dicotômico. Se você faz individual, se você não controla ninguém. Se você controla uma empresa, você é proibido de fazer individual e faz só a demonstração consolidada. Então, você nunca vai ver o balanço da Apple individual, da Microsoft individual, do JP Morgan individual. Você nunca vai ver esse balanço, é proibido. Tá? Ou, sei lá, para British Tobacco individual, não, é proibido. Tá? O que você vê é um negócio que chama demonstração separada, que tem até um CPC que não serve para nada, mas tem. A demonstração separada, ela basicamente fala: eu quero ver o resultado da controladora. Então, você tira o MAP. Você só mostra o que efetivamente a controladora faz e é uma mera nota explicativa, é quase segmento operacional. É uma nota explicativa, tá? Um ponto de curiosidade que eu escutei outro dia e não sabia é que no Brasil já houve projeto para tributação não ser só no individual, ser 60% no individual, 40% no consolidado. Só não foi para frente, tá? Isso quando o decreto 1598 foi feito lá em 76, já tinha projeto, tá? Então, o Brasil manda fazer as duas. O que ocorre? O que é a consequência dessa alteração no Brasil? São duas, tá? Assim, uma consequência da outra, mas são importantes. Quando a gente for falar de equivalência patrimonial, se a gente olhar o CPC, acho que é 18 de equivalência, ele não é igual à norma internacional. A norma internacional fala equivalência de coligada e joint venture. A gente vai explicar o que é coligada e joint venture. Aqui no Brasil não, é coligada, joint venture e controlada. Aí o que aconteceu? O Brasil teve que inventar, né, teve que tropicalizar como faz equivalência de controlada, porque não está na norma internacional. E aí o CPC criou um conceito que particularmente eu discordo 100%. Eu e quase todo mundo do CPC hoje discorda, tá? Começar aí pelo professor Eliseu, que é um negócio que o lucro da DF individual tem que bater com o lucro consolidado, né? Hoje sempre bate, salvo o ativo diferido, umas duas coisas que tem na lei. O Brasil forçou isso. Como existia a regra de consolidação, o Brasil pegou partes da regra de consolidação e falou: ó,
em equivalência de controlada é diferente de equivalência de coligada para o PL ficar igual. Então, tem uma parte de transação de capital, ou seja, você tem 90% de uma empresa e compra mais 10%. Aí cria uma redutora do PL que não tem pé nem cabeça. Lucro não realizado, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, coligada proporcional, controlada integral, PL negativo. Então, tem uma série de diferençazinhas. Tá? Então, a gente vai ver que tem uma parte do colchete que é PR Gap, não existe lá fora. Particularmente individual, na minha visão, para grupo econômico, só serve para apurar imposto e pagar dividendos. Tá? Ele é muito pouco informativo e ele te leva a vários erros, tá? Na hora de fazer um valuation, uma análise de crédito. Então, com isso, a gente mostrou o que é DF individual e consolidada. A gente vai falar mais de consolidado, mas basicamente você tem uma controlada, tem que fazer consolidado. Então, eu tenho uma empresa na Bolsa, tenho uma empresa familiar em cima, uma holding familiar que é dona da empresa da Bolsa, ela faz consolidado. Não fizer, ressalva no balanço, tem que fazer. Tá? E aí, quando a gente pensa em investimento societário, a gente pode pensar nessa barra aqui no meio, tá? Que é a participação no capital votante. Os exemplos que eu vou dar, pessoal, é sempre de sociedade anônima, tá? Porque a limitada você tem muito mais, como se diz, você pode alterar muito o contrato social, você pode pôr dividendos desproporcionais, você consegue mexer muito mais, e aí começa a dar algumas diferenças para a regra geral. Tá? Apesar que a principal já tiraram, né? Que antes da limitada precisava de 2/3 para aprovar alguma coisa, né? Não é igual ao SA, que era a maioria. Então, isso meio que fazia empresa que ninguém manda. Agora até que consertaram. Então, eu posso ter uma participação de uma ação ou uma cota, né, depender se é limitada ou SA, até subsidiária integral, que não é comum. Né? O comum é você ter uma ação na pessoa física para dizer que é uma sociedade. Então, a gente pode ter todo esse leque de participações. Quando você tem até 20% do capital votante, se entende que, como regra geral, tá? Não é que é para todos os casos, mas regra geral, você tem um investimento passivo, você não tem influência alguma sobre aquela empresa. Como regra geral, a gente vai falar de exceções. Então, se eu não tenho influência, eu não estou no mundo dos investimentos societários, eu estou no mundo dos ativos financeiros, que a gente mostrou na última aula, contabiliza por valor justo por meio do lucro ou do ORA. Tá? Então, quando eu tenho até 20%, eu faço a valor justo todo o fechamento, né? Em tese, não pode deixar o custo, e a variação vai no resultado ou no ORA, a livre escolha da empresa. Se for no ORA, nunca mais vai para o resultado, nem quando você vender. Nesse mundo aqui, quando recebe dividendos, né, quando o dividendos é declarado, você debita dividendos a receber no ativo circulante, é sempre circulante por causa do prazo legal de pagar dividendos ou JCP, contra receita de dividendos. Então, até aqui existe receita de dividendos. Daqui para cá, a gente depois vai ver na equivalência que não tem. Então, aqui é o escopo da aula passada. Quando tem de 20% a 50% da empresa, se entende que eu tenho influência, eu influencio a empresa, eu tenho uma influência significativa, eu tenho um poder de participar das principais decisões financeiras e operacionais da empresa, mas eu não tenho o controle, eu só tenho participação, eu só tenho o poder de colocar a minha opinião. Tá? E quando eu tenho mais de 50% do capital votante, se entende que eu tenho o controle, ou seja, que eu sempre oriento os rumos da empresa. Por quê? Porque a grande maioria das decisões de uma empresa SA, salvo algumas que são destacadas na lei das SAs, são por maioria dos presentes. Então, não são por maioria dos acionistas, são dos presentes. Então, se você tem 51% dos votos, você sempre vai impor sua opinião.
Tá? Quem tem a maioria leva. Lembra muito uma assembleia de condomínio. Tá? Até o rito da convocação é parecido. Então, quando você tem mais de 50%, via de regra, você é o controlador, você tem o poder de controle de orientar todas as decisões da empresa. Tá? Por isso que ter 51% de uma empresa é muito diferente de ter 49%. Tá? Então, aqui você tem, além da participação econômica, financeira, você tem o poder de controle. Daqui até aqui, quando você tem de 20 a 50, é a chamada coligada, ou no inglês associada. Então, aqui a gente contabiliza por um método que chama método da equivalência patrimonial, é um método que é relativamente criticado. A definição mais clássica de equivalência é consolidação em uma linha. Então, quando eu olho o balanço da investida, eu tenho investimento na empresa XPTO, que ele representa, por exemplo, 30%. Pego 30% do PL, reconheço o investimento. Então, em vez de eu reconhecer 30% de cada uma das contas contábeis, eu reconheço 30% do PL, que é a mesma coisa. 30% do ativo, menos 30% do passivo, dá 30% do PL. Mas eu reconheço numa linha só. Isso faz diferença. A alteração geográfica no balanço não muda a última linha, mas muda tudo, as demais coisas. E na DRE é a mesma coisa. Eu reconheço 30% do lucro, de modo simplório, 30% do lucro, e não 30% das despesas, custos e despesas. Reconheço 30% do lucro com nome de REP, ou método de equivalência patrimonial. O pessoal põe qualquer nome, mas o nome mais comum é REP. E o R de REP é de resultado e não receita. Tá? Então, eu faço equivalência tanto no individual quanto no consolidado e para fins fiscais também, embora a equivalência não seja tributada, tá? Quando você tem equivalência, o saldo da equivalência não é computado como ganho de capital. Equivalência é feita no Brasil. Não de filial no exterior. Quando eu tenho mais de 50%, lembrando, essa perna não existe na norma como ela é escrita no FRS. No SGAP eu nunca faria. Por quê? Porque se eu tenho uma controlada ou subsidiária, sinônimo, até a lei das SAs usa os dois termos como sinônimo, eu deixaria em tese de fazer individual e eu consolidaria. O Brasil, ele manda fazer esse individual. Então, essa foi a tropicalização das IFRS. E o que é consolidação, pessoal? Que eu explico a diferença. Consolidação, basicamente, é você reconhecer 100% dos ativos, passivos, receitas e despesas. Tudo que está ao seu controle. A consolidação, ela parte do conceito econômico de entidade. Tá? Então, essa é obrigatória. O Brasil veio e fez equivalência tropical para dar o mesmo lucro. Tá? Eu não sei o motivo técnico disso e nem qual racional, mas ele criou que o lucro individual e consolidado são iguais. Hoje está tendo muito problema com isso. Tá? Então, seria basicamente esse um overview. A gente vai entrar nos conceitos daqui para cá. A aula de hoje, basicamente, é como definir uma empresa que está aqui ou aqui, saindo um pouco do muito lógico, tá? E aí eu queria ver se alguém tem alguma dúvida. A gente pode continuar? Tá, então, o Eloy colocou o link aí, não esqueçam da presença. Tá? Então, vindo para controle, o que acontece? Até 2011, até um pouquinho depois do subprime começar, a definição de controle no IFRS era boa, mas ela tinha um termo em inglês que eu não sei exatamente em português, mas chama loopholes. Ela tinha brechas para você deixar de consolidar.
E a do US GAAP era o oposto, ela basicamente te liberava não consolidar nada. A exemplo, você tinha uma investida e o PL dela era menos de 1% do seu, ou 1 ou 4%, eu não lembro mais o marco. Você podia deixar de consolidar, que era o que a Enel fazia. Tudo bem, na origem você falava é uma empresa irrelevante, mas no caso o Enel tinha 300, então 300 vezes 1% dá 3 vezes o PL. Ou você criava fundo e não empresa, aí o fundo não era acionista, e aí você conseguia não consolidar. Então você tinha várias brechas. Quando veio a crise, os investidores começaram a questionar não como consolida, e sim o que consolida. Por quê? De repente, a empresa tinha que fazer um aporte num fundo, um banco, por exemplo, mais isso no contexto americano, e o acionista nem sabia que tinha algum risco, que tinha chamada de capital nesse fundo. Então, foi muito criticado essa norma de consolidação. Ou uma petrolífera tinha uma dívida com cross-default numa SPE, que era uma plataforma marítima com uma dívida para financiar. O investidor nem sabia que existia essa dívida. Para ele, só vinha fluxo de caixa. Então, começou a ser criticado. Aí, em 2011, foi divulgada uma norma que chama IFRS 10, que ela tem o homônimo no US-GAAP, que eu não tenho a menor ideia do nome. E o CPC adotou. Essa norma ela veio a cobrir isso, ela mudou um pouco a definição de controle. Antes era uma definição muito simples, você controla uma empresa quando você tem o poder de controle sobre as principais decisões, era algo assim. Agora entrou uma definição meio complexa, tá? E essa norma não mudou como consolida, ela mudou o que consolida. E junto com ela veio uma outra alteração. Tudo que é de divulgação, disclosure, evidenciação, nota explicativa, saiu da norma de investimentos societários e foi para a IFRS 12, que é só divulgação. É como se fosse a IFRS 7, o CPC 40 de instrumento financeiro, criaram uma igual para investimento societário. É uma norma bem sucinta, baseada em objetivo, não é uma norma checklist. Tá? Hoje o que os reguladores menos querem é coisa checklist. Tá? E aí a definição hoje é um pouco complexa, tá? Mas para a maioria dos casos é muito fácil a aplicação. Tá? Para a regra geral é muito fácil. Então a definição fala: o investidor controla uma investida quando está exposto ou tenha direito a um retorno variável de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder. Tá? Então, aqui, alguns pontos que alterou. Investidor. Você não precisa ser sócio, você não precisa ter instrumento patrimonial. Você pode ser um franqueador, desculpa, e controlar uma franquia. Basta que você tenha um contrato que torne o franqueado um mero gerente, tá? Um mero, entre aspas, laranja. Então, você não tem mais o termo acionista, cotista, sócio. Controla uma investida quando está exposto ou tenha direito. Quer dizer, você não precisa ter direito a receber dividendos, ter direito a receber ganho de capital. Você pode ter um instrumento que simula uma remuneração sua que é igualzinha se você fosse acionista, um royalties, por exemplo, tá? Ou uma FII de um fundo, tá? Retorno variável. Esse termo variável é que o seu retorno tem total associação com o retorno da investida, dividendos, ganho de capital e qualquer outro instrumento afim. E, por fim, acho que o mais importante, tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder. Ou seja, que você tem o poder para decidir as principais decisões que afetam o retorno da empresa. Você não precisa poder decidir qual a marca de caneta que a empresa compra. Você não precisa definir qual as cores, ou sei lá, qual o formato do boné de brinde da empresa. Mas você define se ela vai comprar outra empresa, se ela vai começar uma nova linha de negócio, se a empresa vai fazer uma captação de equity, né, de patrimônio ou de dívida, se vai pagar dividendos ou vai reter dividendos para diminuir a dívida.
você define o que é importante. Então, o termo poder é o mais relevante. E aí a norma diz, é a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, aquelas que afetam os retornos da investida. Tá? Esse negócio do poder é um dos assuntos mais discutidos, tá? Seja no âmbito contábil, seja no âmbito jurídico. Tá? No âmbito jurídico tem uma discussão grande também, tá? Inclusive dentro dos ramos do direito, a definição de controle é diferente. Por exemplo, definição de direito de controle no direito societário é muito restrita. É o direito permanente, é ter mais da metade dos votos. No direito trabalhista é super amplo, né? Eles fazem quebra aí de personalidade jurídica. Ambiental, muita marca de posto já tomou multa, tá? Pelo posto, que não é nem deles, é uma franquia. Tá? Tanto que tem um clássico aí do meio jurídico que chama o poder de controle, aí, de um cara que chama Campara, um cara, né? Do senhor, do advogado que chama Camparato, aí, que deve ter, sei lá, uns 4 dedos o livro, tá? Mas tem diferença, inclusive, foi o meu trabalho de conclusão de curso em Direito, foi a comparação do poder contábil com o jurídico. Só que na prática, pessoal, existe um controle presumido, ou seja, um controle que, via de regra, funciona assim. Tá? Que a maioria das vezes é isso no Brasil, que é ter mais de 50% do capital votante. Então, uma analogia num prédio, se um prédio tem 10 apartamentos, você tem 6 apartamentos, você controla o prédio inteiro, não interessa muito o voto dos outros. Tirando alguma matéria qualificada, tipo a empresa entrar em recuperação judicial, você ganha tudo. Você não precisa de mais do que isso para controlar. Você vai pagar, sei lá, 60% da cota de condomínio, mas você controla 100%. No caso da empresa é o inverso, você controla 100% e recebe 60% do direito econômico. Então, a regra geral é 50%. Quando você tem mais que 50% e controla, ou menos, situação oposta, que 50% e não controla, você tem aquela nota 4, normalmente 5 na DF, que é a lista de controlada. Então, você só divulga. Controlada ABC, 70%, PL inicial, PL final, acabou. Você não precisa divulgar mais nada. Se você sai da regra geral, você tem mais de 60 e não controla, ou menos de 50 e controla, você tem o ônus, a obrigação de explicar o porquê em nota explicativa. E, por fim, um dos espíritos da norma da IFRS 10, do Brasil é o CPC alguma coisa R3, não lembro de cor, é que hoje a gente pode ver o poder de 2 modos. A gente pode ver o poder numa visão bem legalista, que é eu ter mais 50% dos votos. E acabou. Não interessa quem de fato manda, não interessa se eu exerço o meu poder. Eu tenho que ter 50%. Ou poder de fato, que é como se eu tivesse uma câmera, se eu estivesse olhando dentro da empresa quem efetivamente manda. Tá? Quem no dia a dia está mandando? Um exemplo do prédio. O prédio tem 10 apartamentos, eu tenho 4. Mas tem 3 condôminos que moram no exterior, nunca vieram numa votação, nunca. Então, eu tenho 4 de, no máximo, 7 votos, porque 3 nunca vêm. Mas eu tenho 4, isso há 20 anos. Então, eu sempre tenho controle. Embora eu tenha 40%, nas assembleias eu tenho 4 votos de 7. Então, esse é o poder de fato. É olhar quem está mandando efetivamente dentro da empresa. Quando sai da regra geral, quando a gente tem o controle, que é chamado de minoritário, ou seja, quando eu controlo uma empresa e tenho menos de 50% do capital votante, é uma situação desgastante para comprovar para a auditoria, seja para consolidar, seja para não consolidar. É uma situação desgastante dentro da empresa, mas tem algumas exceções, não vou dizer que tem muitas, mas tem algumas no mercado, mas dá bastante discussão.
Então, pessoal, queria ver se deu para entender essa parte. Poderia ir mais a fundo, tá? Mas aí fica muito indústria financeira ou de uma Petrobras, indústrias mais complexas. Mas, por enquanto, deu para entender, pessoal? Tá. Então, agora eu fiz alguns exemplos. É importante que vocês respondam, pelo menos só para mim, para eu ir vendo o tempo e testando aí, tentando ver onde estão errando para eu calibrar a explicação. Tá? Então, é importante que tentem, tá? Eu fiz diversos exemplos com nível de complexidade crescendo. Cada um eu quero pôr um ponto a mais. Então, são 4 exemplos, depois eu falo de controle minoritário. Complementando, antes de entrar aqui, vocês já devem ter visto que hoje no balanço não se fala participação minoritária, não se fala o termo minoritário, porque minoritário é um conceito matemático, é ter menos que metade. Hoje a contabilidade divide em quem controla e quem não controla. Tá? Então, hoje a contabilidade é dividida em quem controla e não controla. Normalmente, quem não controla é o minoritário, mas não é uma regra. Por isso que não pode usar o termo minoritário. Eu vejo até hoje em balanço de empresa de capital aberto. Não pode. Tá? Vindo, por exemplo, eu tenho uma empresa Gama. Gama tem 4 acionistas, alfa, beta, delta e delta. Desculpa, alfa, beta, delta e teta. Tem 100 mil ações ON, que depois eu explico a diferença, senão vou estar dando a resposta, e 100 mil ações PN, 100 ordinárias, 100 preferenciais. Aí eu queria saber, gama é uma controlada de alfa? Justifique. O que eu quero saber? Você fala, sim, é uma controlada por causa desse percentual, é tudo 50%, tá? Porque tem 70% do blá blá blá. Ou não, é uma coligada porque tem 30% tarará. É um ativo financeiro por isso. Então é falar classificação e percentual, tá? Daquela regra dos 50%. E aí eu ia dar uns 2 minutinhos para vocês responderem. É, eu queria entender um pouco com vocês o que é a diferença de uma ação ON para uma ação PN, pessoal. Alguns de vocês escreveram certo, mas qual é a diferença? Então, deixa eu ver se eu entendi certo, por exemplo, o que a Juliana colocou. Juliana colocou, é uma coligada, pois tem 25% do capital votante. Então, o que a Juliana quis dizer é que a ação ON vota. Por consequência, PN não vota. Tá? Ela está certa. O Brasil, como alguns outros países do mundo, dividem as ações em 2 classes. Tá? Por quê? Porque qualquer ação, em tese, pode ter 2 direitos. Um direito que chama político, que é de votar em iguais condições, uma ação, um voto. E o direito que no Brasil é colocado como participação nos lucros sociais. Esses sociais eu nunca entendi o que é. O lucro é tranquilo. Então, você tem uma participação, um direito político, que é de votar, e, e um direito econômico, participar dos lucros. Tá? Isso é só para apurações. O direito econômico é um direito essencial do acionista. Ele não pode ser retirado de modo algum. Tá? A lei das SAs no Brasil não permite que tenha tirado o direito econômico. O direito político pode. Então, a ação PN ela tira o direito político, tá? E fica só o econômico. Por que do nome ordinária e preferencial? Porque ordinária vem de uma coisa comum, ordinário, o natural, o que seria o normal, que é ter os 2
direitos. A preferencial suprime o direito político e te dá uma preferência. Tem um artigo na lei das SAs, não lembro mais de cabeça qual, que fala, se você tem uma ação PN, você tem que elencar uma dessas preferências. Por exemplo, em caso de liquidação da empresa, recebe primeiro. Se a empresa for capital aberto, você tem que pôr mais um direito. Tem um outro artigo da lei que fala mais um direito. Por isso que chama preferencial, tá? Então, para fim de controle, já respondo, Eloy. Para fim de controle, eu só considero as ações ON, mas para fim de fazer equivalência, eu considero tudo, tá? Só para fim de teste de controle que eu só considero PN. Então, é uma coligada. O Eloy escreveu, nos casos de qualquer tipo de recebimento, eles recebem primeiro, depende, tá? O receber, preferência no recebimento é uma das vantagens. Você pode não ter essa e ter outra, tá? Em capital, assim, a preferência, o que eu mais vejo normalmente nas empresas se você é capital fechado, é preferência na liquidação. Capital aberto é pagar 10% a mais de dividendos, tá? Então, você pega os dividendos mínimos e faz uma conta por dentro para o PN receber mais. Existe o recebimento primeiro também que o Eloy colocou. Tá? E o último ponto, hoje uma discussão que se tem muito é a limitação na quantidade de ações preferenciais. Então, hoje as empresas atuais não podem ter mais PN do que ON. Tá? Conforme você vai para a Bolsa e ruma para o novo mercado, quando você está no nível 1, 2 e até no novo mercado, vai reduzindo a quantidade permitida de ações preferenciais até o novo mercado. Opa, eu apertei uma tecla aqui. Até o novo mercado não permitir nenhuma. Tá? A ideia de ter ação, de não ter ação PN é até simples, o principal conceito é a dissociação de risco e controle. Tá? Se você tem uma empresa bem hipotética, tá, pessoal, com 10 ações ON e 90 PNs, se você tiver 6% das ONs, você tem 6% do capital econômico da empresa, 6%. Mas você controla 100% da empresa, quer dizer, você tem uma propensão a arriscar muito mais porque você tem pouco a perder. Então, é um jeito que você deixa a empresa ter muito expurgo de benefício econômico em prol do controlador e pouco risco. Então, hoje é visto com maus olhos, tá? Tem gente que acha isso baboseira, tem gente que fala, eu interessa para mim, até muitos pesquisadores lá de Harvard também comentam isso que eu vi na faculdade, que não, o que deveria ter no mercado americano, onde o mercado de capitais é mais eficiente, é o full disclosure, você divulga a sua política de dividendos, divulga as coisas, e poderia ter. O Brasil não tem muita discussão tá, nisso, por exemplo, a Azul criou lá uma super PN, que foi bem controversa, ela tem uma PN que representa diversas ações, então diversos direitos, então poderia, então, uma criatividade, mas em geral está se diminuindo muito a quantidade de ações PN no mercado. Tá? Muitas empresas da Bolsa não têm PN, empresa nova, só ON. Tá? Então seria isso, a gente nunca considera o recado PN para fim de definição de controle, só N. Mas lembra, para fim de equivalência, sim. É só para controle que não. Então, eu queria que vocês tentassem fazer este exemplo. Saiu 2 pontos a mais aqui, não quer dizer nada. Alfa detém 100% do capital de beta. Segue a composição acionária de gama. Então, gama tem os mesmos acionistas, só que agora a alfa é dona de beta. E a mesma pergunta. Para facilitar, 100 mil ações.
importante, pessoal, é que alfa tem 25% dos votos de forma direta, tá? Só que alfa controla beta. Então, se alfa controla beta, beta nunca vai votar diferente de alfa, né? É como se você tivesse 3 apartamentos num prédio, 2 votassem na decisão A e um outro apartamento na decisão B. Isso nunca vai. Assim, uma pessoa racional nunca faria isso, né? Só se for de modo aleatório. Então, eu somo a participação de alfa e beta, tá bom? Tá, então eu somo as duas participações, porque alfa controla beta. Então, no dia das votações de gama, alfa, beta vai votar igualzinho alfa. O 25 é o que eu chamo de controle direto, o 60% indireto. E veja que eu estou somando 100%, tá? Então, eu tenho o controle do mesmo jeito aqui. Deu para entender, Juliana? Diminuiu, não é? Tá. Mas, né, pessoal, como tudo que é simples, a gente consegue complicar um pouco mais. Então, fazer o exemplo 3. O que que eu mudei? Agora tem só 60% e não mais 30%. Tá, eu queria ver a resposta de vocês. Só que eu não consigo ver a resposta, tenho que fazer aqui a conta rapidinho enquanto vocês fazem. É pensar, se eu tenho 60% ou se eu tenho 100% de beta, muda alguma coisa? Parabéns, Eloy. Parabéns. Exatamente isso. Tá? Se você tem 60 ou 30 ou 100%, para fim de controle é a mesma coisa. Se eu mando em beta, eu oriento 100% dos votos de beta, sabe? Então, beta tem 100 votos, tem 30 mil votos. Eu tenho 60% de beta, eu falo, beta, você vai votar na opinião X. Não tem como beta votar 18 mil votos na decisão X e 12 mil ele perguntar para o outro acionista. Beta vota numa direção só. Não faz sentido beta usar 18 mil votos numa decisão e 12 mil na outra. Então, como o alfa manda em beta, ele orienta todos os votos de beta. Beta vai votar sempre igual alfa. Nunca uma empresa vai votar dividido. Então, a gente volta para o exemplo do prédio, é a mesma coisa. Se eu tenho 3 apartamentos, eu vou votar tudo igual, eu não vou votar com cada apartamento numa coisa. Ou, se você tem uma ação da Petrobras, a Petrobras não vai te ligar e falar, ó, o que que você quer que eu vote? Já que você tem uma ação, o que que você quer que eu vote? Não, é o voto das maiorias, tá? Então, a lógica societária, se falar com o advogado quando foi feita a lei das SAs, é o voto das maiorias. Então, o que a maioria decidir, a empresa acata de forma integral. Tá? Então, a decisão é sempre 15 mil mais 100% de 30, porque é controladora. E lembrar que dessa vez não são 100 mil ações, são 85. O capital é formado por 85 mil ações. 45 dividido por 85 dá 53. Então, acho que quem acertou foi só o Eloy. Parabéns aí, Eloy. Então, deu para entender isso aqui? Alguma dúvida, pessoal?
Tá? Aí, só para a gente reforçar, se todo mundo entendeu, o último exemplo dessas tabelinhas, pessoal. Mas eu queria qual que é a classificação, tá? O percentual e se é ativo financeiro, coligado ou controlada, tá? Ao anterior. Agora, o que acontece? Eu tenho menos de 50%, logo eu não controlo. Quem controla é o dono, é o controlador de beta. Então, nesse caso, eu não somo nada. Tá? Por quê? Se quando tem mais que 50% soma tudo, quando tem menos eu não somo nada, senão eu iria estar duplicando. Então eu não somo nada. Nesse caso, dá 15% é ativo financeiro. Um ponto interessante aqui, que nesse modo não deu para explorar tanto, se você tem 15% de uma empresa, você usa valor justo e não equivalência patrimonial. Então, eventualmente, o valor contábil de uma participação de 15% é superior ao valor contábil de uma participação de 30%, 40%. Por quê? Porque 15% é valor justo, então é 15% do valor da empresa. Quando você tem mais de 20%, você faz MAP. Então, eventualmente, seria 30% do valor do PL. Se a empresa tem um múltiplo de 2 para 1, 1,5 para 1 de valor de mercado para valor contábil, aquele market to book value, pode ser que o fato de mudar para ativo financeiro faz o PL subir. Tá? Isso é comum. O exemplo mais clássico é da Bradespar. Ela tinha, quando adotou o FRS, sei lá, 30% da CPFL. No primeiro ano, ela vendeu metade, chutando números, tá? Ficou com 15 e o PL aumentou muito da Bradespar, porque mudou de MAP para valor justo, tá? Então, isso efetivamente muda. Tá? Então, deu para entender até aqui, pessoal? Alguma dúvida da participante? Só falou sempre da regra dos 50% até aqui, controle majoritário, onde o controlador é concomitantemente o acionista ou cotista majoritário. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Então, separei alguns exemplos de controle minoritário, então, dado o tempo, não é uma lista exaustiva, tem outros exemplos, mas eu separei dois que eu acho que são os mais importantes. Tá? Então, aqui no exemplo 5 vai ter o item A e B. Então, aqui o 5 é controle, grandes indicativos de controle minoritário. Análise não pode ser de uma frase só, mas são grandes indicativos que existe o controle minoritário. Ou seja, onde quem controla tem menos de 50% das ações. Então, a gente tem aqui, alfa e beta constituem um novo empreendimento. Beta entrou com 75% do capital e, de acordo com o contrato social, Beta figura como investidor, pois todo o controle é contratualmente atribuível à Alfa. Então, a gente tem que é uma limitada, porque tem contrato social, não é estatuto por adesão, e a Alfa tem 25% do capital e Beta 75%. Em termos econômicos, em termos de lucro, né, de participação nos lucros, é isso mesmo. Beta recebe 75 e alfa 25. Em termos políticos, o contrato atribuiu todo 100% do controle para alfa. Então, alfa é a controladora. Alfa controla esse novo empreendimento, mesmo tendo só 25%. Tá? Beta seria mais o capital provider, seria mais quem põe dinheiro. Tá?
Na prática, alguém pode falar, mas quem faz um negócio desse, né? Não faz sentido econômico. Não, não é bem assim, isso é comum. É bem comum em startup. Normalmente você cria direitos protetivos, ou seja, a Beta fala, ó, você toca a empresa, mas eu ponho algumas rédeas. Você está mais focado na operação, você não pode me pôr em risco. Então você fala, ó, a empresa não pode deixar entrar um novo sócio, você não pode pegar dívida acima de tal valor, você não pode entrar em recuperação judicial, você não pode fazer um M&A, comprar outra empresa, você não pode internacionalizar sem a minha autorização, você não pode abrir um novo negócio, quer dizer, você só atua no B2B, você não pode abrir uma loja sem eu autorizar. Você põe diversos direitos que te protegem, o oposto do direito de controle, tá? Muitos direitos protetivos são normais, são fáceis de serem diferenciados, tá? Mas sempre tem o linear, tem aqueles que se acaba gerando alguma dúvida onde as coisas não são preto no branco. Mas a situação de controle assim não é rara, tá? Somente quando é o fundo, é alguém que comprou uma participação e não entende muito do negócio, tá? É um investimento. Então, deu para entender isso aqui, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então, outro exemplo, pessoal, é uma situação que a gente chama de capital pulverizado. Então, hoje está diminuindo, mas por muito tempo chegava a ser uma coisa impressionante. Se você tem ações, se você tinha até um tempo atrás, até uns 10 anos atrás, ações de uma empresa no Pará, por exemplo, um cliente até nosso. Para você votar na Assembleia, se você tinha ação ON, você tinha que ir lá para Belém do Pará para votar. Você tinha que ir na Assembleia e levantar a mão, tá? Então, isso por muito tempo reinou. Agora, você tem o voto eletrônico, que facilitou um pouco. Você vota de casa. Com esse negócio do Covid, então, todas as assembleias são virtuais, praticamente. Mas, mesmo assim, muita gente não vota, tá? Nas assembleias. Você pode votar presencialmente ou por proxy. Você pode mandar um procurador. Eventualmente, alguém é o procurador de diversos acionistas. Mas mesmo assim, a gente tem uma coisa que chama o absenteísmo. Mesmo com tudo isso que a CVM se esforça, muita gente não vota. Então, você não precisa ter 50% para ter a maioria dos votos. O exemplo é do condomínio de um prédio. Se você vai na Assembleia, pelo menos no meu prédio que eu moro e no que eu estou indo mudar, que ainda é novo e mesmo assim acontece isso, diria que vai uns 50%, 60% dos apartamentos votarem. Então, para uma decisão passar, você precisa ter 50% dos presentes. Então, se 80% dos votos dos acionistas vão, você só precisa ter metade de 80%, você só precisa de 41% de participação. Então, é sempre o voto dos presentes. Então, eu fiz um exemplo hipotético aqui, onde alfa tem 40% das ações com direito a voto. Durante as assembleias de gama, historicamente, o absenteísmo fica em torno de 30% devido às ações serem pulverizadas. Então, vamos, para ficar mais fácil o raciocínio, vamos pensar que a empresa tem 100 ações. Gama tem 100 ações. Alfa tem 40 ações de gama, porque alfa tem 40%. Então, se todo mundo for na Assembleia, a alfa não manda. Só que o que acontece? O absenteísmo gira em torno de 30%. Então, na base 100 dá 30 votos. Logo, a Alfa tem, nas últimas assembleias, 40 votos de 70. 40 votos de 70 é mais que 50%. Então, historicamente, ela acaba tendo a maioria dos votos, e isso é um exemplo
de controle. Existe, o Eloy escreveu. Exemplo do condomínio tem decisões com quórum qualificado. A lei das SAs coloca também, tá? Só que não é o 100%, tá? Na lei das SAs acho que é 70 ou 80, tá? Mas também tem, ela muito parecido, tá? Até a convocação em segunda instância é parecida, segunda chamada. Mas tem, mas normalmente essas decisões não são tanto do controle, elas são situações extremas, tá? Em empresa, em condomínio eu não tenho certeza. Mas empresa é tipo você pedir recuperação judicial. Isso não é o controle, isso é uma situação que já passa das atividades relevantes, são coisas extraordinárias, mas tem, tá, Eloy? Isso é definido na lei das SAs. Normalmente os estatutos são iguais, mas você pode adicionar, você nunca pode tirar, né? Você pode adicionar decisões, mas nunca tirar. Mas é isso. Eloy. E aí, então, nesse caso, tem cara de controle, mas a pergunta que se tem na prática é: quantas assembleias esse absenteísmo alto tem que ter ocorrido? Nas últimas 10, nas últimas 20, basta uma, duas, três? Quantas assembleias na sequência você tem que ter conseguido ter a maioria? Alguém tem ideia de quantas? Pessoal, o que vocês acham? Tá? Não existe norma de quantas são. As FRS não definem. Quando a gente já teve essa situação aqui no escritório como assistente de arbitragem, o que eu consegui encontrar, uma parte eu sabia já por causa de alguns cursos, é que na União Europeia são três na sequência. A lei das S... É quase, Eloy, são três. Três assembleias, não está na norma, não está na lei das SAs, mas a União Europeia são três, o novo mercado são três, tá? Então, via de regra, são três vezes. Um case famoso foi quando a Telefônica comprou a TIM na Itália, que por algum motivo, para ver se tinha OPA e tal, tinha tido duas assembleias que o controlador demonstrou isso, uma assembleia que ele perdeu por uma merreca de votos, mas ele influenciou os demais a votarem igual a ele, e ganhou mais duas. Aí tinha uma decisão. O fato de ter uma, a terceira, que ele não tinha a maioria dos votos, mas influenciou os demais, daria o controle para ele? Aí isso foi para 1.000 instâncias da justiça, até reverberou no Brasil, tá? Porque a TIM e a Telefônica era um capital aberto, e deu-se que era, tá? Por quê? Porque foi por muito pouco, mas mesmo assim ele conseguiu influenciar os demais. Esse caso ficou bem famoso, tá? Por quê? Porque isso ia definir se os minoritários da TIM poderiam fazer o tag along, vender a participação junto, tanto na Itália como no Brasil, tá? Não sei como se deu no Brasil, lá teve. Tá? Então, não é uma regra contábil, mas é um padrão de mercado. Outras situações que pode ocorrer controle minoritário. Quando você, acionista, é o maior cliente isoladamente ou quando você é o maior fornecedor. Quando ocorre isso e tem essa dependência econômica, é um grande indicativo de controle. Você tem 45% de uma empresa e compra 99% do output. Tá? Isso tem cara de controle, não por si só. Tem que analisar mais indicativos, mas isso já acende um red flag ali. Exemplo, eu tenho uma fábrica e do lado tem uma pequena PCH que só me atende, só vende energia para mim. Eu tenho 40%, o operador tem 60%. Possivelmente eu vou consolidar. Tá?
Indicação de membro do conselho. Eu tenho 45% de uma empresa e eu tenho direito de indicar mais do que metade dos membros do conselho. Indicativo de controle. Troca de funcionário essencial. Tá? Então, tem outros indicativos. Tá? E, eventualmente, casos que nem mesmo tenham participação societária. Eu posso consolidar uma empresa que eu nem tenho participação societária, tá? Seja uma franquia, eventualmente, se um contrato de franquia é muito fechado, quer dizer, o franqueado não pode fazer nada. Ele não pode nem escolher o quanto ele deixa de capital de giro, ele não faz nem o processo seletivo de funcionário. Eu poderia, tá? E um caso que eu já vi é uma grande montadora do Brasil, precisava estender os negócios, acho que na Colômbia, e não dava tempo para abrir uma empresa. Então, ele pegou uma pessoa X, que tinha uma empresa quase de fachada, lá, minúscula, vendeu diversos caminhões, colocou no fornecedor e revendia lá. Segundo o contrato deles que eles fizeram, o dono da empresa não podia fazer nada, basicamente. Ele ficava com uma participação nos lucros e, basicamente, ele não fazia nada. Tá? Ele não podia definir preço, não fazia nada. Tá? E, em teoria, a empresa brasileira fabricante de caminhão ia fazer um aporte lá depois de alguns meses. E aí, em dezembro, ela ainda não tinha participação societária, mas aquela empresa só operava para eles. A empresa, o dono da empresa lá tinha 10 mil reais na empresa e não decidia nada. Então, foi obrigada a consolidar sem ter participação societária, tá? Essa empresa é uma das maiores montadoras aí do mundo. Então, ocorre, tá? Mas não são padrão, tá? O padrão é estar nos slides anteriores. Deu para entender essa parte de controlada, pessoal? Então, a gente vai passar para coligada. Coligada o que acontece? A coligada são entidades, mesmo que não constituídas sob a forma de sociedade, sobre o qual o investidor tem influência significativa que não se configura como uma controlada ou uma joint venture. Ou seja, vamos pôr em números, via de regra, a partir de 20%, eu tenho influência significativa. A influência é o poder de participar das principais decisões. Então, para lá de 20 para cá, pensando numa régua, para a direita de 20%, eu tenho influência significativa. Se eu tiver 100% de uma empresa, eu tenho influência significativa, ou diria, tenho influência total, se existir esse termo. Tá? Então, para lá de 20%, eu tenho influência. Só que para ser uma joint venture, ele põe uma trava. Ele fala, você tem influência, mas não é o controlador. Quer dizer, você tem de 20 a 50, mais que 50 você não é coligada, você ainda tem influência, mas não se qualifica, você passa do limite. Então você tem que ter de 20 a 50 via de regra, que é essa parte. E também não pode ser uma joint venture. Se você tiver 30% e tem um contrato com outro acionista que o controle é compartilhado, você sai do mundo da joint venture, da coligada, e vai para o mundo da joint venture. Então, você tem que ter influência significativa, mas não tão grande ao ponto de te dar o controle individual ou compartilhado. Tá? A regra geral de influência significativa é de 20% a 50%. Tá? Para fins fiscais, se você não faz equivalência na contabilidade, você vai tributar o ganho de capital cheio, você não vai expurgar a equivalência do ganho de capital, tá? Eu tenho uma implicação fiscal. Mas a regra geral é de 20% a 50%. Tá? Exceções existem. A exceção mais famosa, mais comum, é eu ter menos de 20% e eu poder indicar um conselheiro. Isso é comum. O exemplo de uma empresa de capital aberto que tem isso é a Itaúsa. A dona do Itaú
ela tinha, acho que já mudou, mas há um ano atrás, 2 anos atrás, ela tinha 15% da corretora XP, que eu acho que todo mundo aqui conhece. E ela tinha um contrato, um acordo de acionistas que ela podia indicar um conselheiro. Então, ela fazia equivalência patrimonial por poder indicar um conselheiro. A CVM questionou, eles defenderam, a CVM aceitou. Essa situação, eu dei exemplo da Itaúsa, tem um monte aí no mercado, tá? Não é tão raro assim. Por quê? Se você vai comprar uma participação de 15% e não puder indicar ninguém, você vai pagar 150 mil, vamos supor. Se você quiser a mesma participação de 150, não, de 15%, e quiser indicar um conselheiro, você não vai pagar 150, você vai pagar 150 mais um prêmio por poder indicar um conselheiro. Então, essa situação do conselheiro é bem comum. Tem outros indicativos? Tem. Você tem 15% de uma empresa e é o maior cliente, o maior fornecedor, monopólio ou monopsônio. Tem cara de influência. Você faz, como se diz, empréstimo de funcionário, também. Você troca segredos de negócio. Então, sempre tem que analisar um pouco mais, mas na prática, o mais comum de ter menos de 20% e tratar como coligado é a indicação de conselheiro ou de diretor. E aí seria diretor de alto nível, tá? Então, seria isso? Deu para entender a influência significativa, pessoal? Eu não vejo muita coligada nas empresas. Ocorre, eu não vejo tantas, tá? Mas eu não vejo. Assim, eu vejo algumas, mas é raro. Mas pega uma Petrobras que tem um monte, um grupo econômico gigante, deve ter 3 coligadas, tá? Gente, as empresas maiores não gostam de estar na posição de coligada, preferem estar na posição de controlada. Então, pessoal, só para fechar esse assunto e a gente ir para negócios conjuntos, acho que hoje vai ser uma das aulas que eu vou conseguir terminar no tempo. Eu queria que vocês calculassem a participação de alfa, participação não, o que que beta é de alfa, o que que delta é de alfa, o que que gama é de alfa, o que que teta é de alfa, ou seja, essas 4 empresas em relação a alfa. Gente, tá? As respostas de vocês, sim, sendo sincero, não me interessava tanto beta, teta e delta, porque são relativamente simples. O grande foco era gama, tá? Por isso que ninguém errou essas 3. Todo mundo que errou foi gama. Tá? Por isso que até para a Juliana eu não podia falar qual estava errada, que é 2 opções, ia ficar certo, ia ficar muito fácil. Então, vindo pelo lado esquerdo, beta, alfa tem 60% de beta controlada, direto, controle direto. E por sua vez, beta tem 55% de delta, controlada. Eu não faço essa multiplicação. Logicamente que quando o alfa fizer o consolidado, ele vai fazer um. Desculpa, isso nunca vai ocorrer. Não, nunca vai ocorrer equivalência, desculpa. Então, é 55 para fins de controle. A equivalência de beta em delta na DF individual é 55%. Tá? Essa regra que eu estou falando é só para definir controle, não é equivalência, tá, pessoal? Por outro lado, alfa tem 45 de teta, então é uma coligada. 45 é menor que 50. Logo, esse 60 eu vou ter que ignorar, porque quem controla esse 50 é o controlador de teta. Tá? Então, como a relação é de somente influência, não é controle, eu ignoro o 60. Tá? Esse 60 é do controlador de teta que está fora do grupo econômico.
Todavia, esse 40 eu aceito, porque alfa controla beta e tem 40%. Então, por aqui eu tenho uma influência significativa indireta. Tá? Então, deu para entender até aqui, pessoal? Então, eu queria mostrar um exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Um último. Desculpa ficar meio feio aí o desenho. Então, eu tenho uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C. Deixa eu ver uma coisa. Edu, esse caso que eu vou mostrar, não sei se... Edu, não sei se está aqui, mas é um caso que a gente já pegou na empresa, não sei se o Edu não está, mas a gente já pegou na empresa aqui, tá? Depois, agora que eu vi que ele não está. Mas A tem, só para simplificar, 100% de B, A tem 15% de C e B tem 15% de C. Vocês acham que B, na DF individual de B, deveria fazer equivalência de C, mesmo tendo só 15%, pessoal? Não. Quem acha diferente? Alguém acha que sim ou que não, pessoal? Tá. Equivalência em A. Concordo, Alexandre. Mas daí será um pouco mais fácil. Agora eu quero saber em B. Tá? Então, pessoal, aqui é justamente uma pegadinha, não é uma coisa incomum, tá? Logicamente que eu posso ter percentuais diferentes, tal, mas o que é o racional? Que A tem que fazer equivalência, tem, a própria explicação está aqui do lado. Legal. B tem que fazer ou não? Tá? O melhor jeito de não ficar com muita decoreba é pensar. Quando eu fizer o meu consolidado, eu vou ter que fazer equivalência de 30% no meu consolidado, certo? Se eu tratar B como ativo financeiro, o investimento de C em B não fecha a minha equivalência, porque eu vou ter no consolidado uma equivalência de 15 e os outros 15 tratados como ativo financeiro. Então, o que, que é o certo? É eu, na hora de fazer B, eu já entender que A é controlador de B e tem 15%. Então, eu já penso um pouco no consolidado e volto para B. Então, B é obrigada a fazer equivalência, porque A tem 15 direto. B faz 15, A faz 15, no consolidado fica 30. Então, mesmo estando B embaixo de A, eu considero e faço equivalência. Bom, pessoal, então eu sempre faço, desde que esse percentual seja acima de 50%. Então, B faz equivalência do mesmo modo, tá, pessoal? Deu para entender, Alexandre? Isso é comum, por exemplo, eu tenho um banco, tenho um fundo exclusivo. O fundo aplica numa empresa e o banco também, por exemplo. Tá o caso que eu conheço.
Tá? Isso aqui eu não estava na apresentação, mas aí eu vi que dá tempo para pôr, eu fiz aqui. Então, Edu, esse caso é o da Recovery, tá? Que a gente fez, não sei se você lembra. Tá? Então, continuando. Exatamente, eu não lembro os percentuais, mas a ótica era igual, tinha aquele fundo e tal. Agora, joint venture, tá? Negócio conjunto. Então, essa foi uma das discussões, pelo menos desde que eu conheço o FRS em 2007, 2008, já tem essa discussão. Antigamente a gente tinha as JVs, as joint ventures, só tinha essa nomenclatura. Joint venture em português é empreendimento conjunto, tá? Para a gente não confundir nomenclatura. E aí a norma das IFRS, diferente do que pregava a CVM, na época ela dava dois tratamentos, e o S-GAAP também. Ou você escolhia fazer equivalência patrimonial, ou seja, reconhecia no balanço uma participação sobre o PL e no resultado, em uma linha só, uma participação sobre o lucro, ou você fazia consolidação proporcional, que dá na mesma, só que em vez de reconhecer o investimento, você reconhecia um percentual sobre cada rúbrica do ativo e passivo. No líquido, no bottom line, no PL, era igual. E no lucro, você fazia ou equivalência do lucro ou reconhecia X% de cada rúbrica da investida. O lucro era o mesmo, independente do critério. Podia usar os dois. E aí era um típico caso que a gente fala na língua inglesa de accounting choices, onde você tem duas escolhas contábeis, algo que vai contra a estrutura conceitual, né, o framework, tá? Porque você faz empresas contabilizarem algo igual de modo diferente. E aí ficou por muito tempo isso. Aí o que acontecia? Embora o lucro desse igual e o PL fosse o mesmo, qualquer indicador dava diferença. EBITDA, margem bruta, alavancagem, cobertura da dívida, tudo dava diferente. O Eloy mandou aí o link, caso alguém não tenha cadastrado. Então dava tudo diferente. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa, né? Os Estados Unidos via FASB, a Europa via IFRS, começaram a conversar, falar, pô, mas vamos deixar um só? Porque senão o contador ele tem quase que um dever de ofício de fazer o que é melhor para a empresa. Os Estados Unidos ele tinha uma posição bem firme, que é um pouco do que a gente até discutiu, que o controle nunca é metade. Ou você controla ou não controla. No caso de joint venture, você não controla. A Europa falava o contrário, falava, ó, eu entendo, eu aceito o argumento, legal, mas os efeitos contábeis deveriam vir primeiro. E fazer equivalência, dado como funciona a joint venture, você oculta informações importantes, porque a dívida de uma empresa pode estar numa joint venture. Ou uma construtora imobiliária sem consolidação proporcional é um balanço que não serve para nada. Ficou essa discussão entre o pragmatismo teórico americano e a utilidade da informação contábil na Europa. Aí a norma, aí depois de muito tempo, eles chegaram lá em 2009, 2010 no consenso. Eles falaram: vamos entender. Eu, como investidor, eu tenho direito a uma parcela dos ativos, passivos, receitas e despesas, eu controlo uma parcela disso, ou é como se fosse uma empresa qualquer, que eu tenho direito ao residual. A empresa tem a vida dela, as decisões como acionista são compartilhadas, mas ela é uma empresa como qualquer outra. Exemplo, Raizen, né? Raizen é da Shell e da Cosan e é uma empresa normal, toca a vida própria, tá? Então ela falou, acho que tem que analisar caso a caso. E aí eles falaram, então vamos criar um organograma. Vamos pensar que a gente tem um negócio conjunto aqui em cima. Esse é o escopo da norma. Dentro do negócio conjunto, a gente tem a operação conjunta, tá? Então, negócio conjunto, operação conjunta.
E tem o que a gente chama de empreendimento conjunto, que é mais famoso como JV, tá? O que diferencia as duas classificações? Aqui, os investidores têm direito e têm controle sobre os ativos e passivos, receitas e despesas. Aqui é como se fosse uma empresa. O que os investidores têm direito é o residual, é o que sobra da empresa. Tá? Então, eles começaram a falar, vamos analisar caso a caso, ver o que é. Aqui, a gente faz uma consolidação proporcional. Só que a norma não chama assim, a norma fala, cada investidor controla a sua parcela, reconhece, desculpa, a sua parcela nos ativos, passivos, receitas e despesas. Sinônimo de consolidação proporcional para quem é da época da proporcional. Por quê? Porque os investidores têm controle sobre ativo, passivo, receita e despesa. Aqui é uma empresa comum, então eu faço o REP. Se eu fizer o REP, a norma fala, eu não vou, a norma de negócios conjunto, a FRS 11, ela fala, não vou falar como faz REP. Vai lá na norma de coligada e segue o que a norma de coligada pede. Então, essa norma, ela é basicamente, ela trata o que é aqui e como diferencia aqui. É isso que essa norma trata. Para a grande maioria dos casos, a qualificação está aqui. Para a grande maioria. Tá? Então, um pouco do que a gente vai mostrar seria exatamente isso. Tá? Então, eu deixei uma colinha. Na norma internacional é a IFRS 11, no Brasil é a 19. Tá? Então, vindo aqui, a norma define um negócio conjunto como empresas que têm um acordo contratual para partilhar o controle. Caiu o link de alguém, pessoal? É só o seu, Rodrigo. Mas o Rodrigo caiu, né, falando com ele. Então, o negócio conjunto é caracterizado pelo controle conjunto, algo, minha visão, meio óbvia, né? Não define nada, né? São quase sinônimos. Então, o que acontece? O negócio conjunto é definido pelo controle conjunto. O controle conjunto é definido, por sua vez, como compartilhamento contratualmente convencionado do controle do negócio. Aí, controle a gente definiu lá em consolidação. Que existe somente quando as decisões importantes, quer dizer, não é que marca de caneta que usa, exigem consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Ponto que é importante aqui, pessoal, que eu vejo muito erro na prática. Eu não preciso ter só 2 investidores que compartilham o controle. Eu posso ter quantos eu quiser. Eu não preciso que os investidores que compartilham o controle tenham participações equitativas, iguais. Eu posso ter eu com 10%, a Juliana com 90%, a gente faz um controle conjunto. Ela fica com 90% do lucro, eu fico com 10% do lucro. Então, eu não me limito a 2 e eu também não preciso de participações iguais. E, eventualmente, eu não preciso que todos os investidores compartilhem o controle. Eu posso ter um negócio que sou eu, a Juliana, o Eloy e a Tati. Eu faço um contrato só com a Juliana e com a Tati, que compartilha o controle, e deixo o Eloy fora. O Eloy vai tratar ou como ativo financeiro ou como coligada. Por isso que eles usam as partes que compartilham o controle. Esse termo ficou estranho por falta de tradução para o português. No inglês é os ventures, tá? EES no final. São as partes que compartilham o controle. Em português não teria um termo único, tá? Então, esse que é o foco, é ver o compartilhamento de controle. Vocês estão escutando muito alto um barulho aqui ou não, pessoal?
Pessoal, tá muito alto o ruído daqui ou não? Nossa, que estranho. Que tá mó barulho. Ainda bem que só falta 15 minutos. É, tá. Eu posso ter três negócios conjuntos. Eu posso ter uma operação conjunta. Então, uma operação conjunta seria cada parte cuida da sua etapa, tá? Usando os seus próprios ativos. Um caso que eu lembro no passado que me perguntaram aí era para começar a fazer cápsula de Nespresso de chá. Hoje já tem, na época não tinha. A Nestlé ia entrar fazendo a cápsula. E uma empresa de chá, não lembro qual, é uma famosa, ia fazer o recheio, né, o chá. E aí era uma operação conjunta. Eles iam cada um usar os seus ativos, apurar o lucro e dividir, vamos pôr na metade. Mas você, cada um usa o seu próprio ativo. Eu posso ter um negócio conjunto onde eu compartilho o ativo. Então, eu tenho duas refinarias que eles estão fazendo um negócio, desculpa, duas refinarias que precisam levar o petróleo para um armazém, para uma distribuidora, né? A refinaria não pode vender petróleo no Brasil, né? Por enquanto isso é proibido. Então não faz sentido cada uma ter um duto. O que que eu faço? Eu faço um duto único em forma de condomínio. Então, tem um acerto de contas, mas não chega a ter uma empresa, tem só um ativo em forma de condomínio. Ou uma entidade. Uma entidade, o caso mais clássico é o Itaú e a Raizen. Raizen é uma empresa, Shell e Cosan, os investidores. E aí, o exemplo da Raizen cai em tudo que eu falei. Shell e Cosan têm participação próxima, mas não igual. Na bolsa eu tenho milhões não, mas eu tenho milhares de acionistas com participação pequena. Eu tenho outros acionistas, tá? Então eu posso ter essas três estruturas de negócio conjunto. Deu para entender até aqui, pessoal? Então eu queria, pessoal, que vocês tentassem fazer esse exemplo. Mas esse é o tipo exemplo da prova, tá? O que que é o exemplo? A Beta foi constituída para a construção de um aeroporto, tá? Uma SPE. Quando do término da obra, a entidade será encerrada, então é uma entidade com vida limitada. 7 empreiteiras constituíram a Beta, com entidade com CNPJ próprio. As empreiteiras 1 e 2 detêm 25% da Beta cada uma. Então, A e B têm 50% da empresa. E da 3 a 5, 10% cada. Então, a entidade 3, 4, 5, 6, 7, mais 50%. A entidade 1, 3, 5 e 7 assinaram um acordo de acionista que qualquer decisão precisa dos quatro terem consentimento. Aqui que está a pegadinha. 1, 25%. 3, 10%, 35%. 5, 10%, 45%. 7, 10%, 55%. Então, nesse caso, essas quatro juntas, elas fizeram uma aliança, né? Formaram um bloco de controle que elas falam, ó, todo mundo vota junto. Só que para votar junto tem que ter acordo unânime. Então elas formaram um bloco de controle. Se uma não quiser, não vota. Se todas quiserem, vota igual. Então elas tratam como negócio conjunto. Embora a 2 tenha 25%, ela não manda sozinha. Então a 2 deve contabilizar ou como ativo financeiro ou como a coligada, tá? Então, 25 fica na dúvida. E as outras, a 4 e a 6, como ativo financeiro, tá? Então, deu para entender, pessoal?
Pessoal, deu para entender até aqui? Tá. Pessoal, o que eu ia falar que aqui, não sei porque começou uma obra aqui que está insuportável. A gente não pode continuar isso aqui na aula que vem. São 3 slides, a gente fala de equivalência, eventualmente passa uns 5 minutinhos na aula que vem. Pode ser, pessoal? Tá? Porque senão tá meio difícil. Vocês escutam, mas tá um problema aqui de se concentrar, tá? Um pouco essa parte aqui. Tá bom, pessoal? Daí seria só a gente definir o que que é os dois. Vamos deixar para a aula que vem, tá bom? Então seria isso aí por hoje, pessoal. Obrigado. Ok, abraço. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai acabar pouco tempo aí, 10, 15 minutos, o que faltou da aula passada, e começar com equivalência patrimonial, tá? Então, na última aula, a gente estava falando de joint venture, então só voltando um pouco, e aí a gente mostrou que a gente tem um negócio conjunto, que é os investimentos que ficam dentro da norma. Dado que é um negócio conjunto, a norma separa em 2 tipos de negócios. As operações conjuntas, onde as partes, os investidores que compartilham o controle, eles são operadores dos ativos e passivos, e o empreendimento conjunto, que são as joint ventures, as JVs, onde eles são meros empreendedores conjuntos. Eles operam, eles são os controladores de uma empresa que toca a sua vida. A empresa é a operadora dos ativos próprios dela. Então, quando a gente falou de negócio conjunto, a gente mostrou que o mais importante é que as atividades principais têm que exigir o consentimento unânime, independente da participação dos ventures, né, de quais investidores compartilham, precisa de consentimento de todos, independente das participações. Tá? A gente mostrou que não precisa os investidores que compartilham o controle serem todos os investidores da empresa, então, eventualmente, 2, 3, 4, 5 investidores compartilham o controle e o restante não. Eles não precisam ter participações iguais. Quando existe o compartilhamento do controle, é o direito político que é compartilhado. O econômico pode continuar desproporcional, não precisa ser igual. E, por fim, que eu posso ter um venture, por exemplo, com 10% e o outro com 90%. Basta que eles assinem um contrato no qual afirma que as principais decisões têm consentimento unânime, que está tudo certo. Não tem problema a participação. Quando tem muitos investidores numa joint venture, somente que a gente vai ver no empreendimento conjunto, é comum você ter o processo decisório em escala. Você primeiro tem uma reunião prévia só desses investidores, eles definem como vão votar, então eles votam por maioria, a maioria ganhou, todos votam no mesmo caminho. E aí vai para a decisão da empresa, né, da JV em si. Eu te fiz esse exemplo, isso aqui é parecido com os que vão cair na prova. E aí aqui as duas classificações que eu comentei. Então, olhando a parte inferior, eu tenho as operações em conjunto, onde os investidores são operadores. Eles operam indiretamente os ativos e passivos. Eles têm direitos e obrigações diretamente sobre ativo, passivo, receita e despesa. Diferentemente, por exemplo, do investidor numa empresa normal, que você investe, fala o que a empresa vai fazer e ela decide por si só. Se a empresa quebrar, você tem direito à sua participação no que sobra, né? A empresa pega tudo que ela tem de ativo, paga os passivos, o que sobrar é dos sócios. Mas o sócio tem sempre uma natureza residual, então ele é só um empreendedor. Então, operação conjunta seria isso. E empreendimento conjunto é quando você é uma empresa, você é um empreendedor, existe uma segregação clara entre o negócio e a empresa, e os investidores, desculpa. Tá? O que o empreendedor tem direito são os
resíduos, é o residual. Tá? Nesse lado, antes de falar qual que entra, aqui a gente faz uma espécie de consolidação proporcional. Muito embora não chame consolidação proporcional ao pé da letra, a norma fala que cada investidor reconhece a sua parcela nos ativos, passivos, receitas e despesas, ou seja, sinônimo de consolidação proporcional, não tem diferença nenhuma. E o empreendimento conjunto, por sua vez, é o oposto. No empreendimento conjunto, você faz equivalência patrimonial igualzinha a feita para coligada. Não é igual aquilo que que eu comentei que é diferente um pouco para controlada. Não, é igualzinho para coligada. Lucro não realizado, PL negativo, não tem diferença nenhuma. É totalmente a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu faço equivalência, aqui eu faço proporcional. Agora, indo para cima de novo, a gente pode ter dois tipos de negócio, sem e com veículo. O que que é isso? Com um CNPJ, sendo uma empresa, desculpa, sendo uma empresa, e aqui não sendo uma empresa, sendo um mero negócio, onde cada parte opera os seus próprios ativos. Quer dizer, não tem nenhuma empresa, um CNPJ entre as partes, é um mero negócio conjunto. Tá? Isso até tinha na norma anterior de joint venture. Então, se eu não tenho nenhum CNPJ, essa análise de baixo fica praticamente irrelevante, porque se eu vou aplicar o método da equivalência patrimonial, se supõe que eu tenho um patrimônio para fazer equivalência. Não tem como eu fazer equivalência patrimonial de algo que não tem patrimônio. Então, eu acabo reconhecendo os ativos e passivos que são da minha participação, que são meus. Quando eu tenho o CNPJ, a análise fica um pouco mais difícil, porque eu tenho que primeiro analisar a estrutura legal, ver o contrato social. O que o contrato social, o estatuto falam? Que os ativos eles são da própria empresa ou eles são segregados? Por exemplo, em caso da empresa quebrar, metade do ativo vai para cada investidor. Eu tenho que tentar analisar próprio contrato e estatuto para ver se tem uma clareza, se os investidores têm direito sobre ativo e passivo ou se é o natural sobre PL. Tenho que ver outros contratos, acordo de acionista, outros contratos relativos à empresa. E, por fim, analisar a essência econômica, mas o foco é sempre esse. A participação dos investidores são sobre ativos e passivos, sendo eles os operadores dos ativos e passivos ou não, eles são meros empreendedores como qualquer pessoa que é sócia de uma empresa. Diferenciando só que numa empresa tem o controlador, aqui tem um bloco de controle, pessoas que dividem o controle. Tá? A maioria dos negócios conjuntos caem nessa categoria, tá? Caem na equivalência, a grande maioria. O que eu vejo de operação em conjunto com maior frequência é um caso brasileiro que são os consórcios, tá? Onde a própria definição de como funciona o consórcio leva a ser uma operação conjunta, tá? Inerentemente leva a ser uma operação conjunto. O consórcio nem tem PL propriamente dito, né? Nem paga o próprio imposto de renda, embora tenha que ter balanço. Tá? Então, na prática, muitos caem aqui. Eu trouxe um exemplo de quando teve a adoção dessa norma, da FRS 11, para vocês verem o efeito. Em tese, o lucro e o patrimônio não se alteram conforme você usa consolidação proporcional ou MAP. Em tese, eles são o mesmo. Tá? Por quê? Porque você está fazendo uma diferença geográfica, né? Equivalência afeta uma linha no balanço, uma linha na DRE, ou seja, afeta investimento na empresa XPTO no balanço e no resultado, resultado de equivalência da empresa XPTO. Quando eu faço a proporcional, eu afeto diversas linhas do balanço e da DRE, mas no líquido é o mesmo saldo que eu ponho numa conta única. Mas afeta todos os investidores, todos os indicadores, como dívida. Então faz diferença. Não é a última linha, a única coisa importante quando analiso um lucro, é a composição, é a anatomia dele.
Então, um exemplo que eu trouxe é parecido com o que tem na norma, tá? Na verdade, quando eu fiz isso, ainda não tinha norma em português, eu preferi não alterar. Mas o exemplo que eu iria para esse último caso aqui, outros fatos e circunstâncias. Então, seria duas partes estruturam um negócio conjunto por meio de uma entidade com personalidade jurídica, na qual cada uma delas tem uma participação societária de 50%. Então, é uma empresa separada, cada sócio tem 50%. O objetivo do negócio é a fabricação da matéria-prima que as partes necessitam para os seus próprios processos de fabricação individuais. Ou seja, você fez uma verticalização onde cada parte eventualmente é, não tem a relevância, não tem o tamanho suficiente para fazer uma verticalização única. Então, você cria um fornecedor para as duas. E aí, lendo aqui, se só ler aqui, soa um pouco como uma joint venture, não tem o empreendimento conjunto, né, que é sinônimo. Não tem nada falando que as partes têm muito a ver com os ativos. Então, até aqui tem um cheiro de joint venture, né, de empreendimento conjunto, mas não é conclusivo. Quando vai para essas duas considerações, a situação muda um pouco. Porque a primeira fala, as partes concordam em comprar toda a produção na proporção 50-50, a mesma da participação societária. A entidade não pode vender para terceiros, salvo com a aprovação das duas partes. Como o propósito do negócio é fornecer exclusivamente a essas partes, espera-se que as vendas a terceiros sejam incomuns e irrelevantes. Quer dizer, basicamente você tem um fornecedor exclusivo, uma mera verticalização. Então, em vez de você internalizar na sua empresa, você fez conjuntamente com outra. E o preço de venda, ele é fixado por ambas em um nível que se destina a cobrir custos e despesas, ou seja, não busca o lucro. Você tem, na verdade, um departamento compartilhado. Você só tem uma empresa, um elo antes da cadeia, que poderia ser inteira sua, por algum motivo você fez com outra empresa. Mas essa empresa que você criou, esse negócio conjunto, ele não vende para terceiros, ele não busca o lucro. Então, ele não é propriamente um empreendimento. Quando você faz um empreendimento, você busca, via de regra, o lucro, né? Está até inerentemente na definição de empresa no Código Civil, né? A busca pelo lucro. Então, esse caso é um dos poucos que não é consórcio, mas que tende a ser uma classificação de operação conjunta. Tá? Tirando o consórcio, é muito raro ver operação conjunta. Esse caso eu já tive aluno em sala que falou que tem na própria empresa, mas é raro. E aí um exemplo que eu trouxe foi da Petrobras. Tá? Ele é antigo por quê? Porque eu precisei pegar a DF que mostrava a conversão, tá? Equivalência proporcional, desculpa, consolidação proporcional que está na primeira coluna, para com a equivalência patrimonial. Então, eu tive que pegar um exemplo do primeiro trimestre de 2011, bem quando foi alterado, quando mudou de consolidação proporcional para equivalência patrimonial. Tá? Lembrando que os números da Petrobras são em milhões. Então, o que, que aconteceu? Em diversas rúbricas do resultado, tinha um pedaço de consolidação proporcional. Esse pedaço de consolidação proporcional teve que ser expurgado, teve que ser retirado. Então, a exemplo, a receita líquida de vendas. Conforme ela foi divulgada na DF original, ela era de 54 bi,8. Quando foi adotada a norma, fez de forma retroativa. Então, embora tenha sido adotada em 2012, refez 2011 também, para você ter as duas colunas do balanço ou da DRE na mesma regra contábil. Então, pegou desse 54 bi,8, tirou 442, ou seja, 442 milhões aqui vinham de joint ventures. E aí a receita caiu para 54,358. Tá?
Então, a Petrobras tem bastante joint venture em campo de petróleo, por exemplo. Depois, o CPV, né, segunda linha, 34,6, tira 127, 34,5. Então, o lucro bruto alterou, o lucro bruto caiu. Tá? Despesa, mesma coisa, tiro. Então, o lucro operacional também caiu. Tá? Aí, resultado financeiro, a mesma coisa. Eu acabei aumentando, quer dizer, eu tirei, se o saldo está positivo, quer dizer, eu tirei despesa financeira daqui de dentro. Tá? Eu falei, ó, dessa receita, né, porque é o resultado financeiro líquido. Então, aqui dentro tem despesa e receita financeira. Eu tirei despesa financeira. Tá? E assim por diante. Quando eu chego até aqui, tá? Esquecer um pouco esse 4 por enquanto. Eu tirei de várias rúbricas o que era efeito de consolidação proporcional e eu voltei tudo para equivalência patrimonial. Então, basicamente, essa equivalência patrimonial é a somatória dessa com essa, com essa, com essa, com essa linha. Tá? Isso é consolidado. Então, surgiu uma pequena diferença, quer dizer, o MAP não foi idêntico, mas isso é efeito de consolidação proporcional. A gente vai ver na semana que vem, o que interessa é o lucro da Petrobras, é o lucro que, se a gente pegar a DF individual, a DF da controladora, é o que está lá. O lucro da Petrobras se manteve exatamente o mesmo nos dois cenários. 10,985 milhões antes e depois. Então, foi uma mudança geográfica sobre o ponto de vista da Petrobras. Tá? Mas muito embora o lucro seja o mesmo, se você calcular o EBITDA é diferente, se você calcular a margem de lucratividade é diferente, se você calcular a margem bruta mudou. Então, quer dizer, você muda todos os indicadores de DRE. Se eu vou para o balanço, acontece exatamente a mesma coisa. Eu pego os ativos e expurgo o efeito da consolidação proporcional. Então, eu pego o caixa da empresa e expurgo o efeito da consolidação proporcional. Tá? Essa conta do caixa é uma das mais importantes quando troca de, de consolidação proporcional para equivalência. Essa conta do caixa, a gente vai voltar no próximo slide, nessa conta do caixa. A gente tira o efeito de consolidação proporcional do estoque, do imobilizado, do fornecedor, de todas as contas, tira tudo. E volta a equivalência patrimonial, quer dizer, eu tiro de todas as contas, mas aumento a conta na rúbrica de investimento em joint venture, a conta do investimento permanente. Então, o PL continua o mesmo, mas a alavancagem, por exemplo, da empresa mudou. Passivo total, ativo total mudou. Capital de giro, que é importante para o próximo slide até, mudou. Contas que você vê rentabilidade, ou seja, contas que você compara DRE com ativo, contas de rentabilidade. Mudou. Retorno sobre o PL, o ROI, o ROA, cobertura da dívida, tudo acabou mudando, porque te mudou a DRE e o balanço nas linhas, no recheio, não na última linha. Tá? Então, isso afetou bastante algumas empresas, as empresas que tinham muita consolidação proporcional. O setor mais afetado, ao meu ver, foi o de construção civil, que basicamente todos os ativos, todas as unidades geradoras de caixa são joint ventures. Então, elas estavam fazendo consolidação proporcional, começaram a fazer equivalência. Então, você vê uma linha, você não sabe nada sobre as obras, não sabe nada sobre o funding das obras, acaba sendo algo que perdeu muita informação. Não diferente, os bancos acabam por pedir um consolidado pro forma, um consolidado com a regra até 2011, para eles poderem ver o todo. Tá? Então, a incorporadora foi bem afetada. E, por fim, a DFC. A DFC é a única peça contábil que ela mudou efetivamente. Se olhar a última linha, mudou. Por quê?
Porque uma demonstração do fluxo de caixa, basicamente, o que ela faz? Ela compara o caixa e equivalente no começo do ano com caixa e equivalente no final do ano. Então, ela mostra como que seu caixa partiu de X para Y. Ela pega esse X para Y e segrega em 3 atividades: nas operacionais, daquela que os valores transitam no resultado, investimento, financiamento, e caso uma quarta linha que não é exatamente uma atividade, caso tenha caixa equivalente de caixa em moeda estrangeira. Tá, então essa linha é necessária porque eu posso ter $10, o dólar valorizou, mas não tem nada a ver com isso, não teve efeito caixa ainda, porque o dólar já é caixa, não teve caixa em real, né? Então, aqui, o caixa equivalente, ele alterou, efetivamente, porque eu não estou fazendo consolidação proporcional lá no balanço. Então, o que, que acontece? Aqui tem um efeito definitivo. Então, a variação de caixa por proporcional, por consolidação proporcional, foi 13. Quando eu faço por equivalência, 12,9. Então, reduziu. Então, no caixa, o efeito é permanente, isso é um pouco ruim na visão do investidor. Tá? Então, mudou a caixa operacional? Mudou. Eu mudei a DRE, eu mudei capital de giro. Investimento? Mudou. Eventualmente, um CAPEX relevante está numa joint venture, não na própria controladora. Então, mudou dívida e assim por diante. Então, o caixa foi o que mudou. Tá, o fluxo de caixa ele alterou porque mudou o caixa. A caixa no começo do período e no final do período efetivamente alterou. Então, esse é o único efeito que eu posso dizer que tem uma natureza um pouco mais permanente. Deu para entender, pessoal, a parte de joint venture? Uma dúvida de joint venture, pessoal? Então eu vou passar para equivalência patrimonial. Depois eu coloco um exercício extra dessa classificação, tá, pessoal, entre um tipo de negócio conjunto e o outro, ou seja, para vocês classificarem entre operação, empreendimento, eu coloco aí até o final de semana, eu coloco um exercício extra aí para vocês treinarem, tá, para vocês verem algo a mais do que está na apresentação. Então, eu vou parar de compartilhar e começar de equivalência.